São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Pelo espírito de Francisca Clotilde, que passou pelo nosso plano com grandes ideias e um trabalho excepcional para o bem. Um conjunto de reflexões para a perspectiva das mulheres, mas com extrema importância para todos nós. Quais lições vêm do plano espiritual para as mulheres? O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Nós queremos, neste momento, convidá-los, iniciando esta transmissão, que é uma parceria da Fergues Editora com a FEB TV, para fazermos uma prece. Louvarmos a Deus, nosso Pai, pela sua misericórdia infinita, pela sua bondade, que nos permite estarmos aqui neste momento, em tarefas redentoras, na seara do livro espírita. Peçamos ao Mestre Jesus que nos inspire, que nos brinde com as ideias luminosas que emanam do seu Evangelho, para que possamos unir os corações e que as nossas palavras, inspiradas pelos benfeitores amigos, possam levar a todos os corações que nos ouvem a paz, o amor e a certeza de que Deus cuida de todos nós. Amigos e amigas queridas, este é um momento muito especial para nós. É um momento em que nós estamos lançando uma obra intitulada Mulheres segundo o Espiritismo, pela Fergues Editora. Então, é claro que este lançamento tem que ter um convidado especial. E é este convidado que nós queremos receber agora, César Braga Said. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Você que já é de casa na nossa federativa, já esteve no nosso congresso e outros eventos. Já fizemos uma live na semana passada, falando sobre uma obra da nossa federativa co-irmã, a Federação Espírita do Paraná, e agora estamos aqui para esse lançamento. César, as suas palavras iniciais, receba o nosso abraço em nome da nossa diretoria executiva e de todos os espíritas gaúchos. Muito obrigado, Beth. Sinta-se também abraçada de forma virtual, e esse mesmo abraço é extensivo a toda a diretoria da Fergues, a todos os espíritas do Rio Grande do Sul e a todos aqueles que nos ouvem e que nos assistem
pelos mais diferentes canais das mídias. Então, a nossa gratidão pela oportunidade de estar aqui e de conversarmos um pouco sobre esta obra. Estou à sua disposição e com uma gratidão no coração, tenha certeza disso. César, conte um pouquinho para nós, assim, da sua trajetória. Quem é o César? Qual é a sua trajetória no movimento espírita? Como é que nasceu esta obra? Como é que foi a construção? Como é que foi receber uma obra psicografada? É sempre uma experiência muito especial, não é, César? Sim, sim. Você é médium e você também sabe muito bem o que é isso. Eu sou espírita desde 1986, resido aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Foi aqui que comecei a frequentar casas espíritas, particularmente o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Fiz parte do grupo jovem, das reuniões do ESD, fiz ali os meus primeiros estudos de expositor espírita, depois fiz parte da diretoria desta casa e começamos também a contribuir com o movimento espírita estadual, a antiga USERJ, hoje CERJ, através de amigos muito queridos, como o professor Lidiênio, a Darcy Neves Moreira, que foram nos conduzindo para essas atividades. Posteriormente, a Rádio Rio de Janeiro também, que é uma rádio espírita aqui do Rio. E assim nós começamos. Hoje faço parte, depois de muitos anos vinculado à instituição espírita Joana de Ângeles, no município de Japeri, a qual, dentro do possível, sigo apoiando, mas me encontro vinculado ao GEFA, Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis, aqui de Nova Iguaçu. Então, essa é a primeira parte da resposta à pergunta que você fez. A segunda parte é sobre o livro, como foi. É uma coisa curiosa, porque eu já tenho alguns livros publicados por diferentes editoras, alguns somente eu, e tive a possibilidade de participar de uma edição da Fergs, por ocasião do congresso de vocês, como coautor. Então, todos livros inspirados, mas psicografado é o primeiro. E você sabe muito bem, e os que possuem uma mediunidade ostensiva e que nos assistem, que há uma distinção entre a inspiração e o processo psicográfico. Eu não sou automático, mecânico, semimecânico. Eu sou um médium que, na psicografia, funciona pela parte intuitiva, né? Então, as ideias são projetadas na cabeça para que eu me familiarize com elas e elas, de alguma forma, já vêm pronta, diferentemente da inspiração. A inspiração se mescla muito com a minha subjetividade, com as minhas experiências, com as minhas leituras. A psicografia é um pacote que já vem pronto, né? Cabendo a mim me esvaziar, me acerenar, para poder captar o que o espírito quer dizer, quer escrever. Então foi uma experiência inusitada, porque eu jamais pensei em psicografar um livro, Beth, seja pela idade, eu vou fazer 52 anos, por tudo que vinha já publicando no meio espírita, sempre desta forma inspirada, nada mediúnico. Então foi uma surpresa muito agradável, que só foi possível graças a um grupo mediúnico pequeno, muito harmonioso, que me deu o suporte. É aquela informação de Kardec, de que a reunião mediúnica é um corpo coletivo. Então, esse grupo coletivo de amigos me ofereceu o suporte que eu precisava para deslanchar a faculdade psicográfica de uns 5 anos para cá.
porque a psicofonia já existia de forma mais manifesta, mais ostensiva. E há um detalhe muito curioso, porque numa dessas reuniões, esse espírito veio, nós vamos falar daqui a pouquinho, você naturalmente vai perguntar, e ora assinava Francisca Clotilde, ora assinava F. Clotilde. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Qual é, afinal, o nome desse espírito? É F. Clotilde ou é Francisca Clotilde? Mais tarde é que eu fui entender, procurando nos anais da literatura espírita e mesmo informações biográficas, Beth, vinha descobrir que ela ora assinava de um modo, ora assinava de um outro os artigos e as publicações que ela realizava quando estava encarnada. Então, basicamente foi isso que aconteceu para a gente seguir conversando. Né? Essas tuas considerações com relação à seriedade, à disciplina, às condições que um processo de psicografia de uma obra requer. E com certeza foram essas condições, né, César, que viabilizaram a aproximação desse espírito. Então, eu vou te perguntar, quem é Francisca Clotilde? Que espírito é este? E qual a percepção que tu tens, ou ela te revelou isso? Porque às vezes os espíritos, eles já de pronto, eles trazem a sua proposta e às vezes não. Às vezes até para testar, né, a nossa disciplina, a nossa humildade, eles vão ditando a obra e a gente às vezes não tem a mínima ideia do que eles pretendem com aquilo. Mas assim, ó, o que ela quis? Qual era a expectativa? Qual é a expectativa? Qual é o objetivo da Francisca Clotilde ao ditar Mulheres segundo o Espiritismo? Tá. Inicialmente, quem foi? Eu já ouvira falar deste nome e já lera em alguma publicação da literatura espírita, Beth, mas nunca havia me interessado em procurar, em me aprofundar. Tanto que quando o Espírito assinou a primeira mensagem, que tinha como título A Mulher e a Liberdade, e numa linguagem assim de exaltação à mulher, a liberdade da mulher, a possibilidade da mulher pensar com autonomia, agir com independência, sem submissão, sem subserviência, aquilo me encantou, porque particularmente eu me considero um homem feminista, um homem pró-mulheres, né? E até porque a minha vida está pontilhada pela presença de mulheres que sempre me ajudaram muito no campo profissional e no campo pessoal, né? E sou muito grato a todas essas mulheres. E como a gente tinha uma obra anterior falando da Joana de Ângeles, Joana e Jesus, uma história de amor, ali a gente explorou muito o universo feminino, não apenas de Joana de Ângeles, em algumas de suas vidas, obra publicada pela FEP, que você falou que é uma federação co-irmã. Exploramos muito da Joana e muito da alma feminina ali. Então, eu penso que já foi um treinamento para esta obra psicográfica. Francisca foi uma educadora, Beth, cearense, que durante 53 anos se dedicou ao magistério público e particular. Paralelo a isso, ela foi uma abolicionista. Quando se cogitava da abolição da escravatura, ela já escrevia artigos em revistas, em jornais, em periódicos, se colocando o que era um avanço para a condição dela de mulher à época.
Havia no Brasil uma outra mulher muito à frente de seu tempo, chamada Nísia Floresta, e Francisca não deixou nada a desejar. Poetisa, jornalista, ela publica um livro no início do século XX que teve como título A Divorciada. Você veja, o divórcio só foi aparecer na legislação brasileira, salvo engano, nos anos 70, através de Nelson Carneiro, aquele senador da República. E ela, no início do século, já falava da possibilidade do divórcio, não estimulando o divórcio, não dizendo que, diante dos problemas, a mulher tinha que se divorciar, não. Mas ela faz uma construção literária de um romance que teve por título A Divorciada, né? Foi também escritora de peças de teatro. E não podemos esquecer que, ao desencarnar, Beth, ela traz 2 livros infantis através de Chico Xavier. Um se chama Natal de Sabina e o outro Tintino. O espetáculo continua. E todos 2 têm o prefácio de Meimei. Então, é um espírito muito afinizado com Meimei no mundo espiritual, trabalhando junto à infância, junto à educação das novas gerações. Porque é Meimei quem faz essa apresentação dos 2 livros pelo Chico. Sim. Né? Uhum. Olha, a gente vai ficando assim, cada vez mais cativada por esse espírito, porque realmente a gente conhece Francisca Clotilde pelas obras infantis, né? Uhum. E quando ela apresenta uma obra com esta natureza, com esse tipo de abordagem, em um momento tão difícil, em que nós temos tanta polarização, tá? Ideias as mais díspares possíveis Sim. sobre a questão da experiência feminina. E aí, César, a gente recorda que na questão 822 do Livro dos Espíritos, Kardec ele começa a perguntar sobre a igualdade da legislação para homens e mulheres. E na 822A, ele volta a perguntar assim, assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa, ela deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E os espíritos respondem: dos direitos, sim, das funções, não. Uhum. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. César, como é que a gente aplica isto hoje no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, onde, tanto no terreno profissional, quanto na família, nós vamos vendo, né, cada vez mais próximas as tarefas Sim. de homens e mulheres. Sim, Beth, é uma excelente pergunta para a gente tentar dissipar possíveis e aparentes contradições, né? Uma função que até o presente momento, no nosso estágio evolutivo, ela é exclusivamente da mulher é a procriação. É verdade. Né? Então, a maternidade. A função da maternidade, por conta da constituição física feminina, ela é algo exclusivo do elemento feminino, da mulher, do espírito reencarnado num corpo feminino. Mas eu entendo que a resposta que os espíritos dão a Allan Kardec, ela precisa ser contextualizada e, ao mesmo tempo, relativizada, Beth. Naquele contexto, nós ainda tínhamos muitas mulheres
vivendo essa chamada vida do lar, tão somente ou quase que exclusivamente. Por isso, essa coisa de interior e exterior. Nós somos, historicamente, produto de uma sociedade machista, patriarcal, aonde a mulher, isso desde a Roma antiga, mesmo na cultura judaica, a gente vai encontrar a mulher assumindo uma postura, de acordo com a cultura, de submissão, de obediência ao elemento masculino, né? Então, a gente precisa ver que, em 1857, e no momento em que Kardec faz essa pergunta, qual era o contexto? Só que a gente precisa também relativizar, porque a resposta ela não se encerra apenas na questão de interior e exterior, e de funções distintas. Eles falam também, para o codificador, prosseguindo a resposta, que cada um deve buscar esta função de acordo com a sua aptidão. Então, se é uma pergunta, se é uma resposta que está antenada com aquela época, ela oferece, nas suas entrelinhas, elementos para a gente pensar as épocas vindouras, e, inclusive, o momento atual que a gente vive na nossa sociedade. Então, se uma mulher tem aptidão para ser motorista de ônibus, para ser mecânica de automóveis, para ser agricultora, para ser instrutora, médica, advogada, magistrada, não importa se são funções que prioritariamente vinham sendo exercidas por homens. Sim. Se ela tem aptidão, conforme os espíritos superiores responderam para Kardec, então ela pode e deve exercer. A resposta ainda fala de emancipação da mulher e fala que esta igualdade dos direitos acompanha o progresso da civilização. Então, se acompanha o progresso da civilização, se naquela época a dita civilização estava organizada, definindo-se que para a mulher o interior e para o homem o exterior, neste momento, em termos de Brasil, as coisas se modificaram nesse aspecto civilizatório, para não entrar no mérito do que é civilização ou não, conforme está lá no livro dos Espíritos. E um último ponto que eu acho que é importante colocar, Beth, que a gente precisa perceber que o Kardec, do Livro dos Espíritos, ele mantém a sua espinha dorsal até o último mês de publicação da Revista Espírita. Mas é um Kardec que cresce ao longo da codificação. É um Kardec que amplia o seu olhar. E a espiritualidade também vai permitindo a ele, no trabalho de codificar, ir ampliando olhares sobre inúmeras questões. O próprio título do nosso livro, você sabe disso, foi tirado da Revista Espírita de 1865. Né? De um espírito que dá uma comunicação falando sobre o papel social da mulher, né? Então, de lá, em conjunto com a Fergus, nós pensamos esse título. Então, se a gente acompanha as demais matérias da Revista Espírita sobre a mulher e sua emancipação e seu progresso, a gente vai ver um desdobramento dessa pergunta 822. Ela é aprofundada e é ampliada, né? Então, não há problema nenhum que hoje homens e mulheres tenham, tirando a questão da maternidade, né, de gerar um filho, tenham funções idênticas, tenham funções iguais, desde que demonstrem aptidão para tal. Né? E me parece, né, César, que Kardec preserva muito a questão da colaboração entre as criaturas, né? Independente do polo reencarnatório em que estejam. Porque na constituição da família e na construção do lar, há necessidade desse equilíbrio, não é?
e dessa colaboração. Sim. Então, a competição é alguma coisa que não se extrai de nenhuma das respostas dos benfeitores amigos, né? Foi bom Perfeito. você ter lembrado a mensagem de Baluzzi, né, na Revista Espírita de dezembro de 1865, onde ele faz uma reflexão muito bela, que vale a Sim, pena ser lida, não é? sim, Etienne sim, Baluzzi. isso mesmo. César, Fala. nesta era de regeneração, né? Nessa renovação social que está chegando, quais são as tarefas, as funções, a contribuição ou as contribuições prioritárias da mulher? Tanto para o movimento espírita, né, para a divulgação da doutrina espírita, quanto para a implantação mesmo desta era de renovação. Como é que você vê isso? É, é, é curioso porque é um homem respondendo isso, né? Mas é um homem É, respondendo a partir de uma obra voltada para as mulheres. Então, eu já peço de antemão desculpas se a minha resposta for uma resposta muito mais masculina do que feminina, mas eu diria que antes de ser masculina ou feminina, é uma resposta espírita, embasada naquilo que o espiritismo nos inspira, nos alicerça, né? É interessante porque quando você fala desses papéis complementares que Kardec enfatiza ao abordar questões em relação à mulher, tanto no Livro dos Espíritos quanto na Revista Espírita, a gente também vai encontrar isso em algumas obras do espírito André Luiz, e mesmo neste trabalho de Francisca Clotilde, não há nenhum estímulo a qualquer polarização, a qualquer tipo de embate com relação à questão de gênero. Ao contrário, ela fala diretamente às mulheres, mas não estimula nenhum tipo de nem de subserviência, nem de sobreposição da mulher ao homem. Mas chega a dizer que cabe à mulher auxiliar o homem a se libertar dos grilhões do seu próprio machismo, do seu próprio autoritarismo. O que me faz lembrar daquele grande educador brasileiro, Beth, Paulo Freire, quando num de seus livros ele fala que cabe, livro obviamente contextualizado, porque sempre que a gente faz uma referência é preciso contextualizar o momento histórico, social, político, econômico, cultural. Então, num de seus livros, que é A Pedagogia do Oprimido, escrito na década de 70, ele fala que cabe ao oprimido trabalhar para auxiliar o opressor a se libertar de sua própria opressão. Para mim, isso é divino, para mim, isso é cristão. Me recorda Jesus, né? Quando nos pede para dar a outra face, quando pede para a gente caminhar um pouco mais com aquele que nos requisite, que nos exija alguma coisa. Então, a meu ver, é um papel, esse da mulher, genuinamente educativo. Não quero romantizar a alma feminina, Beth, nem idealizar, porque imperfeições e qualidades todos nós as é possuímos, verdade. Sem independente dúvida. do corpo ser de homem ou de mulher, né? Mas historicamente a mulher tem um papel educativo preponderante, ainda que tenha havido uma permissão histórica para ela lecionar, porque aquilo era um desdobramento da atividade maternal dela. Então, o machismo fez essa concessão por entender que ela estaria com crianças, com estudantes. Mas a revelia desta concessão, a mulher soube honrar historicamente esta função e este papel social extremamente relevante. Eu vejo nos centros espíritas, dos que conheço no Brasil e alguns pelo mundo,
que as mulheres estão presentes, seja na liderança, como presidentes, como coordenadoras, como evangelizadoras, como trabalhadoras anônimas. Então, vejo que muito do nosso movimento, com todo respeito a nós homens, Beth, tem uma presença do elemento feminino marcante. Se fizesse, acho eu, uma estatística, um levantamento, eu acho que a mulherada estaria dando um banho em nós homens, em termos de trabalho. O que Emmanuel diz para nós lá na obra O Consolador? Que se o elemento feminino progrediu mais, isso na avaliação dele, foi porque nós nos intoxicamos com o nosso autoritarismo, com o nosso machismo, e a mulherada foi evoluindo. Então eu vejo uma função predominantemente educativa. Quer essa mulher seja professora, quer ela seja do lar, quer ela esteja como magistrada, como funcionária pública, em todas as áreas eu vejo a mulher entendendo mais e melhor de educação, com exceções, do que nós homens, Beth. Não sei se você concorda como mulher. Não estou te ouvindo, Beth. Perdão, olha, aqui já deu um. A gente fica muito feliz de ter uma abordagem equilibrada nestes temas, porque o nosso modelo e guia é Jesus. Sim. E quando nos pautamos pelo que Jesus ensina, nós temos verdadeiramente que voltarmos o nosso olhar para aquilo que é pauta de redenção do ser humano, do espírito imortal, seja homem, seja mulher. Sim. A nossa querida Helena Santos havia feito essa pergunta aqui, César: qual era o papel da mulher? Qual é o papel da mulher no Espiritismo? Que você respondeu já magistralmente abordando essa questão. César. Beth, lhe interrompendo. Por favor. Apenas porque me ocorreu adicionar um pequeno complemento. Nesta obra, o Espírito Francisca Clotilde ressalta isso que nós falamos, mas ela não deixa de dizer uma coisa importante, que cabe à mulher prosseguir no seu processo autoeducativo, como espírito imortal. Porque não basta estar reencarnado num corpo feminino para progredir espontaneamente. Senão a gente romantiza, idealiza a vida num corpo feminino, né? Como não basta ser espírita, como não basta estar numa casa espírita. Pois não, Beth, fala. Como não basta ser mãe, né? A gente tem que ser mãe e utilizar a função da maternidade, a tarefa da maternidade, né? Para a nossa evolução. Sim. Mas a Francisca Clotilde, ela traz um capítulo no livro falando sobre feminismo. Traz. Né? Esse movimento assim que teve lá no século passado as suas missionárias e visionárias, né? Uhum. E que muitas vezes deram a vida para que o preconceito, a exploração da mulher cedesse em vários pontos. Uhum. E um movimento que depois teve em alguns caminhos algumas bandeiras um pouco desvirtuadas. E é interessante que a Francisca Clotilde, falando de feminismo, ela vai trazer algo fortalecendo a proposta do nosso Paulo Freire, porque ela diz assim, ó, ela exorta as mulheres a auxiliar os irmãos em experiência masculina a se desvencilharem da própria ignorância. Qual é o sentimento que esse espírito lhe passou, César,
quando ele estava ditando essa obra, em especial este capítulo. Conforme nós falamos, é uma alma ligada à educação, ainda agora no mundo espiritual. E o que ela ditou, por intermédio de Chico, sempre faz menção a Jesus. Então, é uma alma profundamente identificada com o Evangelho à luz do Espiritismo. Um Evangelho sem liturgia, um Evangelho sentido e vivido, né? E conforme você colocou muito bem, Beth, à luz do Evangelho somos todos irmãos. O que nos faz lembrar aquele diálogo que está lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, de Jesus com Joana de Cusa, quando ela relatando o drama que ela vivia no lar, as dificuldades de ter no esposo um companheiro que convergisse com ela em termos de objetivos, e ela era sequiosa desse entendimento, dessa convergência. Em certo momento, Jesus pede a ela que veja o marido ou como um filho ou como um irmão, né, de caminhada evolutiva. Então, mesmo falando aqui de feminismo, e isso está no capítulo 12, A Mulher e o Feminismo, eu não vejo nela, não senti nela, particularmente nessa mensagem, nenhum tipo de exaltação ao feminismo com seu radicalismo, com seu extremismo. Quando ela fala desse feminismo, ela coloca uma coisa importante. Ter nascido num país, seja ele qual for, onde ainda haja muito machismo, muito autoritarismo e até uma postura agressiva na relação entre homens e mulheres, faz parte de uma necessidade reencarnatória do espírito. Não faz parte da necessidade do espírito se manter numa relação agressiva, se manter numa relação que a avilte, numa relação onde ela não se sinta gente, não se sinta cidadã. Aí cabe a ela, sim, buscar os meios legais, de acordo com a sua consciência, para se preservar física, moral, sentimental, psiquicamente. Por isso ela sugere, e a Ferges está de parabéns nesse sentido, a meu ver, porque eu não conheço nenhuma obra espírita, e se você conhecer, me ajude me corrigindo, Beth, nenhuma obra ligada, por exemplo, à infância, que tenha inserido o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguma obra que fale do idoso à luz do Espiritismo, que tenha inserido o Estatuto do Idoso. E a Ferges, a meu ver, pioneiramente, insere uma legislação atual, necessária e desconhecida por muitos de nós homens e por muitas mulheres. Então, ela quer instrumentalizar, contribuir para a instrumentalização da mulher, para que de forma pacífica, ordeira, de forma genuinamente evangélica e espírita, essa mulher saiba se posicionar nos conflitos sociais, nos conflitos conjugais, e não veja no seu companheiro um adversário, ainda que ele veja nela uma adversária, uma oponente, um obstáculo à sua felicidade. É do início ao fim, Beth, um convite a uma postura genuinamente cristã, cristã espírita. Me chama a atenção também nesse capítulo, e você leu um parágrafo, você me permite a leitura de 2 pequenos parágrafos? Diz ela assim: ama minha filha e irmã, e que o teu sentimento rompa algemas, cabrestos, rédeas e quaisquer mecanismos de controle. E aí vem o trecho que você mencionou. Ajuda teus irmãos reencarnados em corpos masculinos a se libertarem da própria ignorância e machismo, mas sempre de um modo pacífico.
nunca revidando agressão com agressão. E se os seus direitos são aviltados, que se procure as vias legais, quando as vias do diálogo, do consenso, do entendimento mútuo forem todas encerradas, Beth. Que bacana. César, Sim. olha, se restava alguma dúvida ali quando você se desculpou por ser um homem falando sobre as mulheres, a Sim. nossa querida amiga, irmã Gionara Reis, lá de Caxias do Sul, Sim. que é nossa conselheira editorial, né, nossa revisora dos livros, ela diz assim, ó, César Saide, preciso dizer que ao ler a obra, a gente percebe o tempo todo que é uma mulher falando às mulheres. E assim posso dizer que acredito que teu lado masculino pouco interferiu nas palavras ditadas pela autora espiritual. Adorei o livro. Que bom, que bom. A Dionara. É Dionara? Gionara, com G. Um grande abraço para você. Muito obrigado pelo carinho, pelo feedback. Muito obrigado. E também, Beth, quero ressaltar que o título Mulheres, ele é muito apropriado. Por quê? Porque nós não temos um único tipo de mulher. Nós temos uma variedade de mulheres em termos de nacionalidade, de orientação sexual, orientação religiosa, visões sobre maternidade, sobre casamento, preferências políticas. Então, a Fergus, muito feliz quando nos auxiliou a colocar o título no plural, Mulheres, e não Mulher, a mulher segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo, que bom. Né? E a Fernanda diz assim, considerações muito importantes e excelentes informações para a nossa reflexão, César. Que bom. Tá? Que bom. E o Luiz Martins pergunta se o livro está disponível. Sim, você pode ver, Luiz, aí nesta tarjinha que está na nossa live, o endereço, né, do site, do e-commerce da nossa Federação Espírita, que é o livrariaespírita.org.br, e também esse WhatsApp, onde os nossos colaboradores que atendem a livraria estão à disposição também nesse momento. Tá bem? Sim. Mas, César, o livro é cativante, a gente vai ficando, né, cada vez com mais vontade de te perguntar, de saber sobre o livro. Né? Tá. Aqui, nós queríamos te perguntar o seguinte. Você falou da Lei Maria da Penha, né? Porque isso foi uma sugestão da benfeitora espiritual. Né? Foi. Como é que o Espiritismo hoje vê essas diversas faces da violência a que a mulher é submetida, né? E qual deve ser, você já falou um pouco disso, mas eu acho que nós podemos ainda aprofundar um pouco, detalhar mais, né? Qual é a atitude espírita diante desse quadro tão triste, né, e ainda presente na nossa sociedade, agora mesmo, durante esse isolamento social, distanciamento social, com essa hiperconvivência, nós verificamos todos os dias que os índices de violência doméstica têm crescido bastante. Sim, Beth. E a gente vê isso tudo com muita lamentação, com muita tristeza, né? Uma amiga que mora nos Estados Unidos, de uma casa espírita de lá, Fernanda, nos confidenciava que durante esse período o número de divórcios lá onde ela reside, no estado do Texas, aumentou vertiginosamente.
porque eram casais que tinham uma relação e uma rotina com a qual conseguiam conviver. No que voltaram para casa, esta relação se estremeceu. Dificuldades, rusgas, atritos, diferenças que antes eram melhor administradas, passaram a ser administradas de uma outra maneira. Se perdeu o rumo desta convivência. Então, ela fez esse relato. E acredito que no Brasil também, embora não tenhamos recorrido a nenhuma estatística, é importante também dizer, Beth, que a violência, além da agressão física, que é algo previsto na Lei Maria da Penha, para enquadrar a nós homens quando agredimos uma mulher, existem também outras formas de violência. O fato de homens e mulheres ocuparem o mesmo cargo e o homem ainda ganhar mais, em determinadas funções, em ofícios da nossa sociedade, termos mais homens do que mulheres, até no meio político, sem transformar isso num diálogo político-partidário, político enquanto observadores e cidadãos que nós somos, ainda é reduzido o número de mulheres também na vida política do país, como nossas representantes, né? Nós somos o 4º país no mundo a ter aceito o voto feminino. E isso foi no século passado, né? Antes até, depois do Equador. Na América do Sul foi primeiro o Equador, depois o Brasil. Então, toda forma de violência, ela não é chancelada pelo Espiritismo, né? E é interessante porque, às vezes, até no nosso meio, Beth, há quem diga, mas Jesus disse que veio trazer a espada. A pessoa não pega o sentido simbólico da espada, pega o sentido literal. Basta a gente ver que tipo de espada o mestre utilizou. Qual era o tratamento dispensado pelo mestre às mulheres? Madalena, posteriormente a mulher adúltera, a sua relação com Marta e Maria, irmãs de Lázaro, aquela mulher que passa para a história como uma pecadora, que se arroja a seus pés, a relação de Jesus com a mulher hemorroíça, a mulher encurvada, sempre uma relação de respeito, de acolhimento e de empoderamento do elemento feminino. A relação com a samaritana, há quem diga que Jesus cometeu ali algumas infrações porque era samaritana, porque era mulher, porque já tivera outros relacionamentos. Então ele cria uma relação de proximidade, que é o que o Espiritismo vem resgatar, né? Então, nós não advogamos como espíritas, e nem nas páginas da codificação, da literatura mediúnica subsidiária, não há nada que chancele qualquer tipo de violência contra mulheres, contra homens, contra crianças, contra minorias sociais, em absoluto. O que se advoga é o amor, é a relação de fraternidade e de respeito às diferenças e aos diferentes. No livro, na Lei Maria da Penha, no capítulo 2, além da violência física, se trata da violência psicológica, a depreciação da mulher, lhe causando danos emocionais. Se fala da violência sexual, quando se quer impor à mulher uma conduta que lhe desagrade. Se fala da violência patrimonial, Beth, se apropriar de objetos que pertencem à mulher e danificá-los, sequestrá-los. E, por fim, da violência moral. Então, tudo isso nós, como cidadãos, e também como espíritas, e como homens e como mulheres, precisamos conhecer. Porque o Espiritismo não nos convida a um processo de alienação, de fechamento em torno de nós mesmos. Nós temos que ampliar os nossos horizontes, né? E a Fergus, nesse ponto,
Quando eu estive com vocês pela primeira vez, eu fiquei positivamente surpreso da inserção social da FERGS em diferentes conselhos do município e do estado, mostrando o posicionamento de uma federativa e dos espíritas aonde é necessário se posicionar e se fazer representar. Sem dúvida, né? A nossa federativa é uma casa centenária. No ano que vem estamos completando 100 anos de fundação da nossa FERGS. Tem verdadeiramente como uma das suas diretrizes institucionais influenciar a ordem social. E para isso nós temos assento realmente em vários conselhos, somos gestores de alguns, né, e integrantes de outros. Então, isto é uma das diretrizes da participação na sociedade, que está, inclusive, também no plano de trabalho do movimento espírita brasileiro, né? É a diretriz número 9, a participação na sociedade, e a federação cumpre muito bem esse papel. Temos uma vice-presidência de Relações Institucionais, que é a nossa querida Léa Bos, que a gente mede com ela, que ela é a melhor vice-presidente de Relações Institucionais que a FERGS já teve, né? Porque é a pessoa que teve a oportunidade, a bênção de poder ocupar a vice-presidência quando foi criada. Então, César, vamos dizer ao nosso pessoal aqui um pouquinho dos temas que estão nesta obra, né? Para a gente deixar o pessoal ainda com mais vontade de ver, né, César? A mulher, a família, o casamento, a mulher e a maternidade, a mulher e a valorização da vida, a mulher e a profissão, a mulher e seu corpo, a mulher e a moda, o conhecimento, a política, a ecologia, a meditação, a mulher e o amor e muitos outros. Sim. Então, uma obra que a gente fica muito feliz assim quando conseguimos, porque um livro é um filho, né, César? Sim. Ele é um filho para o autor e quando ele chega na nossa editora, a gente adota. Aí ele passa a ser filho nosso também. Porque a gente cuida com carinho de cada detalhe do projeto editorial, da capa, da diagramação, enfim. É tudo feito assim com muito cuidado. E, é claro, depois a gente entrega o livro para aquele que assim como a gente cria os filhos para o mundo, os livros também. Eles vão para o mundo. Né? Então, César, como é que esse coração de autor e como é que esse espírito luminara a Francisca Clotilde, como é que vocês gostariam que esse livro fosse recebido? Tanto pelo público feminino quanto pelo público masculino. Beth, que ele fosse recebido com curiosidade, com interesse e com respeito e senso crítico, né? Porque nós, leitores espíritas, precisamos ter senso crítico na análise de tudo que lemos, seja de ordem mediúnica, seja livros inspirados, tudo que circula no nosso meio, a gente deve ter uma visão crítica. Lembrando que a palavra crítica vem do grego kritike, que significa juízo apreciativo, um exame de valor. Então, que ele seja recebido com esse interesse, com esse respeito. Caso alguma mulher espírita, ao lê-lo, não se sinta representada, não há problema nenhum. Viva a diversidade, viva a pluralidade, não há nenhum problema. Mas que seja recebido deste modo, né? Como uma obra de estudo, de reflexões. E vale lembrar
que nós não temos muitas obras voltadas para as mulheres, especificamente, no nosso meio. Eu me lembro de um livro antigo, que você naturalmente conhece, A Mulher na Dimensão Espírita, que eram vários autores, Nancy Pullman, Jaci Regis, não estou muito certo se Marlene Nobre também tinha um capítulo nesta obra. Me lembro do livro A Mulher no Evangelho, de Alcione Peixoto, um livro lindíssimo, A Filha de Peixotinho, e que foi publicado por Humberto Vasconcelos, eu acho que é esse o nome, lá de Pernambuco. Tem também um livro relativamente recente, Beth, que é Kardec para Mulheres, da Kardec Books, uma editora, acho que fundada por Cosme Massi. É uma coletânea, ao longo da revista e da codificação, de trechos ligados às mulheres. Mas um livro mediúnico, eu desconheço. Se ele existe, eu estou cometendo aqui uma heresia em não reconhecê-lo, né? Então, que esta obra, que tem, por exemplo, uma confirmação da presença do Espírito, dada por Divaldo Franco, porque eu tive o cuidado de escrever para ele e relatar que esse Espírito estava mandando mensagens. E ele responde, e nós inserimos a resposta dele no livro, dizendo que por várias vezes viu esse Espírito ao meu lado. E aí nós colocamos uma nota que você deve se lembrar. O fato do médium ter visto o espírito do nosso lado não significa que ele chancele as mensagens. Eu preciso assumir a responsabilidade. E hoje sou eu, junto com a Fergus, assumindo essa responsabilidade. Mas ele ter dito isso nos trouxe também uma chancela para a identidade desse espírito, né? E também agradecer a apresentação que Luciano Klein, presidente da Federação Espírita do Ceará, historiador, uma pessoa que publicou livros sobre Bezerra, sobre Viana de Carvalho, é um homem muito sério dentro do movimento espírita. Então, ele faz a apresentação dessa nossa obra. Então, desejamos que ela cumpra a sua função, Beth, e chegue a todos os corações para esclarecer, para consolar e promover mudanças. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre Francisca Clotilde, está aqui, Beth, um livro biográfico de Ana Amélia Custódio Mota. É um livro biográfico e aqui tem o retratinho dela, ó, da Francisca Clotilde. Tá As bom? almas, às vezes causa uma certa surpresa que os espíritos femininos busquem as almas masculinas para versarem os seus pensamentos. Eu diria que é uma questão de equilíbrio, sabe? Sim. Porque a gente também tem essa questão assim de ser um espírito na experiência feminina, né? E ter a condição de filtrar algumas mensagens de espíritos masculinos. Eu acho que isto é exatamente essa colaboração e a contribuição para que tenham a mescla das visões. Até, e também é claro que a gente passou, né, por outras experiências. Sim. Mas aqui, antes de passar você para se despedir desse público leitor que nos acompanha e ao qual nós somos muito gratos, a nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o Terra, que também é um autor nosso e nos acompanha, diz assim: mundo de regeneração é o mundo em que a mulher deverá ter todos os direitos e deveres dos homens. Como nós espíritas podemos auxiliar o Cristo para atingir esse objetivo? Então, César,
Eu vou pedir que você aborde essa questão e já faça a sua despedida, não é? Creio que nós teremos muitos outros momentos ainda com você, presencial, online, para podermos falar desta obra que você nos entregou com tanto carinho. E nós somos muito gratos por isso, meu querido irmão. Eu que agradeço, Beth, e gostaria de concluir externando toda a minha gratidão mais uma vez, todo o meu carinho a você, a Leia, a Roseni, a Gabriel, a todos esses trabalhadores conhecidos e anônimos da FERGS e do Movimento Espírita do Rio Grande do Sul. Agradecer essas portas permanentemente abertas como uma grande casa, a casa do coração, né? E se a porta está aberta, ela permite que a gente entre e sejamos acolhidos com respeito, com carinho. Isso tudo faz muito bem, cala muito fundo na nossa alma, né? E eu quero concluir com um trechinho de Leon Denis, esse nosso grande amigo do mundo espiritual, amigo de todos nós e fonte permanente de inspiração, quando no livro O Invisível, No Invisível, ele diz assim, são pequenos parágrafos. A antiguidade pagã teve sobre nós a superioridade de conhecer e cultivar a alma feminina. Suas faculdades se expandiam livremente nos mistérios. Sacerdotisa nos templos védicos, ao altar doméstico, intimamente associada no Egito, na Grécia, na Gália, às cerimônias do culto, por toda parte era a mulher objeto de uma iniciação, de um ensino especial, que dela fazia um ser quase divino. A fada protetora, o gênio do lar, a custódia das fontes da vida. Essa benéfica influência da mulher iniciada, que irradiava sobre o mundo antigo como uma doce claridade, foi destruída pela lenda bíblica da queda original. Durante séculos, a mulher foi relegada para segundo plano, menosprezada, excluída por uma educação acanhada, pueril, supersticiosa, a manietaram. Suas mais belas aptidões foram comprimidas. E ele arremata: o homem e a mulher nasceram para funções diferentes, mas complementares. Do ponto de vista da ação social, são equivalentes e inseparáveis. Então, que prossigamos, inspirados por Denis, por Francisca Clotilde, por Meimei, pela nossa querida e sempre fonte de inspiração do movimento de evangelização do Rio Grande do Sul, Cecília Rocha, e por todas as mulheres conhecidas e anônimas do nosso movimento, prossigamos nesse regime de interdependência, de reciprocidade, aprendendo juntos, crescendo juntos, para além dos radicalismos, dos extremismos, tendo como fonte permanente de inspiração o Evangelho de Jesus e a sua postura amorosa, compreensiva com as mulheres, com os homens, com os doentes, com as crianças, com todos os seres. Muito obrigado. César, mais uma vez, diz que quem não sabe agradecer, diz André Luiz, não sabe receber, e muito menos pedir. Uhum. Então, a gratidão da casa de Spinelli, de Cecília, de Roberto Michelena e de tantos outros. Que Deus abençoe a ti, a tua família, Obrigado. bem como a todos aqueles que estão nos acompanhando nesta live. Que Jesus e a luz da sua mensagem recaia sobre todos os corações.
Muito obrigada, queridos. São iguais perante Deus, o homem e a mulher, e têm os mesmos direitos? Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Pelo espírito de Francisca Clotilde, que passou pelo nosso plano com grandes ideias e um trabalho excepcional para o bem. Um conjunto de reflexões para a perspectiva das mulheres, mas com extrema importância para todos nós. Quais lições vêm do plano espiritual para as mulheres? O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Acho que deu tudo certo, né?